Já estou ali, estou atrás. Estava a carregar. Aí, não, Ricardo, o quê? Mas o gajo só está entrando no Deus, só está chegando aí. Ah, é. Ok, bom, depois do café e do. Vamos, vamos continuar com a nossa conversa. Ok, e agora falando da própria sanidade. Bom, dentro da produção animal, nós podemos dividir, de acordo com o grupo de animais que nós temos a produção de abelhas, que também, ultimamente, é uma área que gera muito dinheiro, a produção de aves e os respectivos ovos, caprinos e ovinos, suínos e bovinos. Quando nós entramos na aquacultura, aí já temos uma grande quantidade de, digamos assim, de organismos, de peixes, crustáceos, moluscos, répteis e anfíbios. Então, o que seria sanidade aquícola? Seria a parte da defesa sanitária animal voltada para a proteção e saúde dos animais aquáticos. Temos vários colegas aqui que são veterinários e já viram a sanidade dos animais, digamos assim, no geral. Eu agora trabalho com a faculdade veterinária e não sei se antigamente, com a mudança dos currículos e tal, mas até hoje eles não têm uma disciplina, uma parte voltada, é algo que estamos a introduzir agora, voltada para a sanidade dos animais aquáticos. A sanidade, por acaso, é muito boa, mas apenas foca-se em sanidade animal. Então, a sanidade aquícola seria a parte da defesa sanitária voltada para a proteção e saúde dos animais aquáticos. Podemos até estender essa definição, dizer que é um conjunto de práticas, medidas que visam garantir, acima de tudo, o bem-estar animal dos organismos aquáticos e ambientes de cultivo. Porque quando nós fazemos o cultivo, no final do dia, o que nós queremos ver, além do peixe, camarão, esteja grande, é que é o bem-estar dos animais. Muitos dos consumidores agora, eles preocupam-se muito com o bem-estar animal. Via dias, por exemplo, agora há certas práticas que dizem que um ovo produzido por uma galinha, chamam de free range. O que seria free range? É que as galinhas agora não são engaioladas, são criadas ao ar livre. E esse ovo é muito mais caro do que o ovo produzido, por exemplo, numa capoeira. Por uma questão de bem-estar animal. Às vezes podemos perguntar, mas será que ovo não é ovo? Mas é questão do bem-estar animal. O próprio animal, a forma como ele é abatido, isso conta muito. Então, falar de sanidade agrícola, estamos a falar do bem-estar dos animais aquáticos. E esse bem-estar envolve um conjunto de medidas, desde a manutenção da qualidade de água, que é a nossa principal matéria-prima quando nós fazemos o cultivo, a nutrição adequada, as boas práticas de manejo e o próprio manejo sanitário. Quando falamos de manutenção da qualidade de água, se todos os parâmetros do cultivo estiverem dentro dos intervalos ótimos para a espécie, provavelmente essa espécie vai crescer mais rápido. Se nós fornecermos uma ração adequada, essa espécie também vai crescer. E tendo uma ração adequada, uma boa qualidade de água e boas práticas de manejo, tivemos densidades moderadas por aí fora, provavelmente esse peixe ou esse camarão vai crescer num ambiente livre de enfermidades. Então, quando falamos de sanidade, temos que sempre olhar para esses 4 blocos: a qualidade de água, a nutrição, as boas práticas de manejo e o próprio manejo sanitário. É aqui onde temos que saber quais são as enfermidades que a espécie algo que está sendo cultivada, quais são as enfermidades que podem ocorrer. Estamos falando de enfermidades bacterianas, virais, fúngicas ou parasitárias. E caso essas enfermidades ocorram, quais são os métodos de, digamos assim, prevenção? Então, quando falamos de os objetivos da sanidade dos animais aquáticos, primeiro a prevenção. Esse é o principal. Ninguém quer
que dentro da sua unidade de produção haja doença. Então, o que nós queremos, acima de tudo, é prevenir. Como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. O segundo objetivo seria o controle, quando necessário. Se nós pudermos controlar o nosso ambiente de cultivo para que não corra doenças, melhor ainda. E o terceiro objetivo seria a erradicação, ou seja, quando possível, eliminarmos as doenças que podem ocorrer dentro de uma unidade produtiva. Dentro desses objetivos, nós podemos também acrescentar alguns, que é assegurar a produção sustentável, a qualidade do produto final e, ultimamente, com o conceito de saúde única, temos a segurança ambiental e alimentar. Ou seja, aquele peixe que nós produzimos, os compradores mais rigorosos agora procuram saber, através de processos de rastreabilidade, se foi produzido de uma forma sustentável ou não. Qual é a qualidade desse produto? Então, tendo um bom, digamos assim, um bom manejo sanitário, nós podemos assegurar que esse objetivo seja alcançado. Se houver alguma dúvida, alguma intervenção, por favor, vamos. É uma interação. Alguém quiser compartilhar uma experiência, também podemos o fazer. Bom, quando falamos da importância da sanidade aquícola, primeiro olhamos para a biodiversidade. É importante na manutenção da biodiversidade, porque se nós temos, vamos falar principalmente em ambientes abertos, cultivo de peixes em gaiolas, se nós temos doenças dentro de um corpo de água, ou dentro de uma gaiola que está num corpo de água, por exemplo, num lago, a probabilidade dessa doença se espalhar para populações selvagens é muito maior. E se espalhando, vai fazer o quê? Vai afetar as populações selvagens, ou seja, todo aquele ecossistema aquático. Então, a sanidade aquícola é importante para a manutenção da biodiversidade. Segundo, para o próprio ecossistema, ok? Porque quando nós fazemos o cultivo, como são animais confinados, nós queremos que tudo, ou seja, todo o processo produtivo ocorre dentro daquele, digamos, volume de água em que os animais estão sendo digamos, cultivados. Então, a sanidade aquícola vai proteger os animais, vai prevenir, vai controlar e também vai erradicar as doenças, que são os objetivos da própria sanidade. E também há um porém. Em muitos casos, quando ocorre um surto de doença, digamos assim, uma doença viral, às vezes somos obrigados a fazer o descarte desses animais. E alguns, digamos, talvez pela falta de experiência, pela ignorância, entre aspas, podem fazer esse descarte em corpos de água adjacentes, sem, digamos, acompanhamento da autoridade competente, e isso pode afetar o próprio ecossistema. Por exemplo, suponhamos que alguém está a fazer um cultivo e tem uma doença bacteriana, e faz a renovação de água, e a água cai, digamos, num lago, ou num rio, em que as outras pessoas vão captar aquela água para fazer o cultivo. Ou seja, ele está a manter a doença dentro daquele ecossistema. E muitas das vezes nós acabamos também captando aquela água que, para o nosso ambiente de cultivo, pode trazer impactos negativos. Também é importante para o bem-estar animal, porque um organismo, um animal que é cultivado dentro de digamos assim, de um ambiente em que tenha boa qualidade de água, tenha uma boa nutrição, há um bom manejo sanitário, esse animal vai crescer em condições, digamos assim, favoráveis. Ou seja, os seus índices zootécnicos, tanto de crescimento, sobrevivência, conversão, vão ser melhores. Também é importante para o controle de zoonoses. Apesar de pouco se falar de zoonose em aquacultura, talvez aqui não sabia, porque a nível, digamos, fora, já fala-se bastante. Então, sabemos que algumas doenças podem ser transmitidas dos animais para
os humanos, principalmente agora com o uso discriminado dos antibióticos. Há um tópico especial que vamos falar de zoonoses. Então, um bom manejo sanitário ajuda a controlar esse risco. E também, um bom manejo sanitário vai diminuir aquilo que é a necessidade do uso de medicamentos, principalmente antibióticos. E evitando o uso de antibióticos, reduzimos aquilo que é a resistência antimicrobiana e também reduzimos a contaminação ambiental. Aumenta também a eficiência produtiva e a valorização do produto. Para quem, muitas das vezes, nós focamos mais na aquacultura industrial, porque é para exportação. E aquela, chamamos de artesanal, a gente pouco se importa. Como é para consumo interno. Mas vezes, o que é mais importante? Mandar o bom para fora e consumir o que não é bom para nós. Porque aí a nossa preocupação é essa. Mas nós temos que começar a nos preocupar com aquilo que nós consumimos internamente. Porque grande parte das doenças que nós temos agora, essas tromboses, essas tensões que andam por aí, além do estresse do dia a dia da vida, são doenças alimentares. E nós temos tido essa política de o bom vai para fora, como esse é industrial, não temos preocupação. Então, para valorizar esse produto, nós precisamos de um bom manejo, aliás, de uma boa sanidade. Então, diminuir os custos de produção, permite alcançar as metas de ganhos. Mesmo aquele produtor pequeno, ele tem as suas ambições, tem as suas metas. Então, se ele tiver um bom manejo sanitário, vai atingir as suas metas. Melhora a credibilidade do negócio e a satisfação do cliente. Se ele tem um bom manejo sanitário, por mais que seja um produtor pequeno, que vende na vila, que vende na cidade ou no distrito, ele vai fidelizar os seus clientes. Vamos dizer, não, o peixe do produtor X é bom. E isso dá-lhe força para ele, digamos, continuar com a sua produção. Permite resultados comerciais, atendendo a exigência do mercado nacional e internacional. Porque quando nós falamos de exportação, não é eu tirar o peixe daqui para a Zâmbia ou daqui para a África do Sul. O tirar o peixe, por exemplo, de Gaza para Maputo, é uma exportação. Ainda que seja uma exportação dentro do... Não é, a exportação é fora do país. Mas está um movimento interno, digamos. É um movimento interno, isso, exatamente. E esse movimento do produtor para o consumidor é muito importante. Okay? Porque todo mundo, acredito eu, que entra na aquacultura, entra para ganhar dinheiro. Ainda que seja um produtor artesanal. Eu lembro alguns meses atrás, uma amiga minha abordou-me. Ela tinha 1 milhão de meticais. E ela disse, Valoy, eu vi na televisão uma reportagem sobre o cultivo de peixes. E parece que ganha-se muito dinheiro, eu quero investir. E eu perguntei para ela, queres investir? Ela, sim, tem 1 milhão de meticais. Viajamos até shopping, chegaram lá, mostraram, acho que é por aí 10 hectares, que ela podia investir por aí fora. E ela estava tão entusiasmada, porque a terra praticamente saiu barata, eles só queriam 40 mil meticais. Então, fizemos o estudo, só que eu disse para ela, olha, eu vou ser sincero, com 1 milhão de meticais tu vais investir sim, mas não espere e 6 meses depois 1 milhão vai te gerar 1.500.000, 2 milhões por aí fora. Primeiro, a licença que vão te dar pela autoridade competente vai ser uma licença experimental. Ou seja, durante 5 anos, tu estarás a investir. Vais investir o primeiro 1 milhão, talvez vendendo o peixe, vais ter retorno de 700 mil. Então, já tens um déficit de 300. E depois tens que investir mais. Então, se tu entras porque alguém está a ganhar dinheiro, é o que se diz. Muitas das vezes a gente vê a fotografia bonita, mas não vê o que acontece atrás. Então, eu, como especialista, não vou dizer que não entra no negócio, mas procura te informar com alguém que já está a produzir. Porque depois vais meter 1 milhão e vai dizer que Valoy me enganou. Porque ele sabia. E é engraçado que ele levei para alguns produtores e no final, agora ela está a produzir ovos. Assim, está a produzir ovos. Para dizer o quê? Sim, porque às vezes nós queremos o imediatismo. Investir 1 milhão e acha que vai ganhar 1 milhão. E quando falam de números, mesmo quando a gente fala das estatísticas da FAO, fala daqueles milhões todos ali. Mas não é que você vai meter o dinheiro e ter logo
logo resultados. Mas, bem feito, podemos ter os tais resultados comerciais. E também a importância da sanidade está na segurança alimentar. Se nós tivermos um peixe saudável, todo mundo vai querer comer esse peixe. Ok? E para sermos competitivos, principalmente agora que exportamos para a União Europeia, para os países da SADC, é principalmente a União Europeia que é muito mais exigente, temos que ter essas práticas de manejo sanitário. Espero que ele estava perdido. E qual seria o impacto das doenças na aquacultura? Nós podemos dividir o impacto em vários blocos. O primeiro impacto seria o econômico. Okay? E o direto seriam as perdas financeiras. Talvez fazer um parênteses. Eu partilhei convosco o material que foi usado para a elaboração desses slides. E há um artigo lá que fala muito das perdas. Então, estima-se que anualmente, em todo o mundo, perde-se 10 bilhões de dólares em receita por causa das doenças infecciosas, só na aquacultura. E grande parte desse valor é nos países asiáticos. Como são os maiores produtores, consequentemente também são os maiores, os que mais perdem com doença. Porque à medida que nós intensificamos o sistema de cultivo, também vem as perdas. Eu vou dar um exemplo da mancha branca no Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina. Como é que ocorreu? O Brasil, quando começou a caçicultura, eles cultivavam um camarão nativo chamado Pineus, agora o nome já não, mas era uma espécie nativa. E o grande fornecedor das larvas era o laboratório de camarões marinhos. E eram poucos produtores, então eles produziam sob encomenda. As pessoas e produziam, as larvas forneciam os produtores. E as pessoas foram cultivando o camarão e sabemos que o camarão é que dá dinheiro. E as pessoas ganhavam dinheiro, viam que é uma atividade bem lucrativa, porque toda a cadeia produtiva está fechada. Tinham as larvas, tinham a ração, tinham assistência técnica. À medida que foi evoluindo, usavam sistemas semi-intensivos, foram aparecendo os outros produtores. E o laboratório em si não estava preparado para poder fornecer a todos esses produtores. Então, o que muitos fizeram? Trouxeram larvas do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Porque o Nordeste do Brasil é o maior produtor de camarão. Só que, quando trazem as larvas, como se diz, vieram à porta de cavalo. Ninguém informou as autoridades do estado de Santa Catarina que estava a trazer as larvas. E eles tinham um aquapark que tinha lá vários, unidades de produção, eles chamam de fazenda, e foram cultivando. Só que cultivavam e faziam grandes renovações de água e os outros captavam. Começou o foco de doença aqui, começa o foco ali. E em pouco tempo, todo mundo já tinha mancha branca. No meio disso, o que eles dizem? Que o laboratório é que trouxe a mancha branca. Mas, por incrível que pareça, mesmo no período que eu estava lá, as unidades de produção que receberam exclusivamente larvas do laboratório, assim como o próprio laboratório, nunca tiveram mancha branca. Ou seja, a ambição das pessoas, resultado, todas aquelas unidades produtivas fecharam. Hoje em dia, a produção de camarão em Santa Catarina talvez exista uma ou outra unidade de produção. Então, eles perderam tanto. Então, o impacto foram perdas financeiras. Depois, os custos com tratamento. Tratar uma doença usando seja antibiótico, seja vacina, é muito custoso. Principalmente tendo em conta que nós trabalhamos com animais aquáticos. É só pensar, por exemplo, se nós estivermos dentro de um tanque, temos lá 1000 peixes e queremos vacinar todos esses peixes. Primeiro, o volume de trabalho, nem seja um tratamento, com antibióticos. Se colocamos antibiótico na ração ou na água, não temos a certeza
se todos os peixes vão comer ou terão contato com antibiótico. Resumindo, não sabemos que se o tratamento pode ser eficaz. Então, é muito custoso. E, às vezes, precisamos de fazer mais de um tratamento. Fazemos o primeiro, fazemos o segundo e fazemos o terceiro. E, nisso, nós vamos reduzir aquilo que é a qualidade de produtos. Por quê? Porque criamos resíduos de medicamentos, principalmente os antibióticos. E, havendo resíduos, se nós queremos exportar, esses produtos podem ser rejeitados, porque existe aquilo que acho que é o intervalo, né, que um certo medicamento pode ter, mas às vezes quando nós fazemos tratamentos sucessivos, acabamos por usar mais produtos, esses mais medicamentos e, consequentemente, são rejeitados. E depois, se digamos, um lote de peixes é rejeitado, ele desvaloriza o seu produto. Uma vez alguém perguntava se o peixe com o TLV, um peixe infectado com TLV ou EUS, é comestível. A pergunta, sim, é comestível. Aquele fungo ou vírus não passa para o ser humano. Mas a pergunta que me faço, um peixe com aparente doença de EUS, quem vai comer? Ninguém. Se eu trouxer aqui 5 quilos de tilápia, essa tilápia nós despescamos porque tem TLV, quem vai comer? Ninguém. Então, desvaloriza o produto. A não ser que eu venda ou ofereça esse produto sem dizer, aliás, até se for TLV, que muitas das vezes os sintomas não são visíveis nas primeiras fases, sim. Mas se eu trouxer um peixe, por exemplo, que tem uma doença bacteriana, que o olho está fora, a barriga está toda vermelha, a primeira coisa que eles vão dizer, esse peixe tem um aspecto muito repugnante. Então, desvaloriza o produto. E depois tem os impactos na própria produção. A redução de crescimento. Doenças vão prejudicar o crescimento e, consequentemente, a conversão alimentar. Ou seja, se um ser humano doente não come, é só imaginar também um peixe doente, também não vai comer. Vamos ter problemas reprodutivos. Por exemplo, se for uma unidade de produção que produz alevins ou larvas, se os seus reprodutores estiverem doentes, isso pode prejudicar o sucesso reprodutivo dos animais cultivados e, consequentemente, não vão se reproduzir. Também temos o terceiro impacto na produção, que é a resistência aos antibióticos. O uso contínuo de antibióticos gera aquilo que nós chamamos de resistência antimicrobiana. Mortalidade em larga escala, temos doenças, por exemplo, como a mancha branca, que chegam a matar 100% da produção. Temos doenças como TLV, que também chegam a matar 100% da produção. Quarentenas e restrições. Por exemplo, se algumas áreas afetadas podem ter problemas, produção suspensa, por exemplo, se um certo produtor teve dentro da sua unidade de produção uma doença X, durante um certo tempo, ele pode ter a sua produção suspensa, ok? Pelas autoridades competentes. E também temos os impactos ambientais. Muitas doenças acabam se disseminando para o ambiente natural, os patógenos podem escapar, ok? Das unidades produtivas e afetar populações selvagens. A poluição química, resíduos de medicamentos também podem contaminar o ambiente aquático, mas também essa poluição pode ser no sentido contrário. Por exemplo, falar de Manica, que há muita mineração, e já há estudos que o Centro de Biotecnologia já fez, que encontrou resíduos de metais em tilápia, ou seja, onde fazem a captura da água para a produção, e o peixe tinha lá resíduos de metais. E acaba também causando um desequilíbrio ecológico. Por exemplo, quando nós estamos a introduzir, em Moçambique nós falamos muito da produção de peixe e logo falamos da tilápia do Nilo.
Mas a tilápia do Nilo é uma espécie invasora. Aliás, uma espécie exótica, digamos. E se a tilápia, essa tilápia do Nilo, escapa para um ambiente natural, então temos que ver quais são as consequências disso. Há casos, por exemplo, de Macingir, que agora temos lá tilápia. Eu até costumo brincar assim, agora é melhor dizer que em Moçambique estamos a produzir tilápia, ponto final, não falar de espécie, porque já não é tilápia do Nilo, é tilápia, porque algumas dessas espécies acabam trazendo um grande desequilíbrio ecológico. Em Manica tem um produtor que, não vou dizer o nome porque não fica bem, mas que produz alevinhos de tilápia. Ele comprou reprodutores há um tempo atrás. Só que depois de um tempo os alevinhos dele não cresciam. O que foi que ele fez? Ele foi buscar no ambiente natural. Buscou fêmea e macho e começou a fazer a produção. Só que para piorar a situação, esses reprodutores que ele foi buscar no ambiente natural, que logicamente era tilápia, né? E não sabia se era tilápia do Nilo ou moçambicos, os alevinhos cresciam menos ainda. Talvez eram híbridos. E ele acabou fechando o empreendimento dele. Então, na conversa, eu perguntava por que ele fez isso, por que ele não importou ou procurou reprodutores das outras áreas onde produz. Ele disse, não, mas nós vivemos o peixe no ambiente natural, o peixe é grande, então pensamos pelo tamanho que também fosse produzir alevinhos que crescessem. Então, disse para ele, sabes quantos anos aquele peixe no ambiente natural tem? E acaba causando esse desequilíbrio. E também tem impactos sociais. Hoje em dia nós falamos de fome. Se nós, por mais que tenhamos uma aquacultura desenvolvida, se nós tivermos uma sanidade débil, isso pode gerar insegurança alimentar, através da redução da oferta de pescado. Se nós temos doenças nas nossas unidades produtivas, quer dizer que nós não vamos fornecer o produto final. Okay? Isso pode gerar insegurança alimentar. Perda de emprego. Quantas pessoas perdem emprego? A Aquapesca, por exemplo, quando teve a Mancha Branca em 2011, quantas pessoas perderam emprego? De uma forma direta ou indireta. Então, falências de retração do subsetor vão afetar as comunidades que dependem da aquacultura. E também temos os conflitos com outras atividades. Okay? A destinação de doença pode gerar conflito com pescadores e artesanais. Imaginemos, por exemplo, estamos num lago e temos lá as nossas gaiolas. E aquela nossa produção sofre por uma doença qualquer e aquele patógeno vai se espalhar para o nosso ambiente. E os peixes selvagens também começam a apresentar, são infectados e apresentam sintomas daquela doença. Há um conflito muito, muito grande. Okay? De repente aparecem peixes mortos, os pescadores não sabem por que o peixe está morto. Aconteceu em Niassa, aconteceu aqui em Maputo também, mas não foi. Aqui em Maputo parece que não foi a aquacultura, mas acho que foi 2 anos atrás que apareceu peixe morto, disseram que foi por causa da chuva, por aí fora. Mas é esse conflito com as outras atividades. E no meio disso tudo, temos aqui são os principais desafios dos organismos, os desafios sanitários. Os colegas, quando iam falar das expectativas, dos desafios por aí fora, trouxeram alguns desafios que o setor enfrenta. Aqui, de uma forma detalhada, eu vou trazer esses desafios. Os desafios nós podemos categorizar em biológicos, ambientais e desafios, digamos assim, do próprio manejo do dia a dia. O primeiro são as doenças infecciosas. Okay? De uma forma geral, a parte da sanidade animal tem esse desafio de ampliar o acesso ao conhecimento sobre enfermidades. Por quê? Dia após dia aparecem novas doenças. Hoje nós temos, por exemplo, o domínio de uma certa doença e amanhã aparece uma doença emergente. Às vezes ainda nem terminamos de, digamos assim, de estudar aquela doença como tal
mas já temos que nos dar contra a doença. Por exemplo, agora, na produção de tilápia, o foco estava nas doenças bacterianas, mas apareceu o TLV. E agora todo o foco está no TLV. Agora tem algumas zoonoses na tilápia e o foco vira-se para essas doenças. Então, o acesso, e às vezes o próprio capital humano é muito reduzido. Ou seja, a mesma pessoa tem que ter conhecimento de doenças virais, tem que ter conhecimento de doenças bacterianas, tem que ter conhecimento de doenças, digamos, parasitárias. O ideal seria que o especialista se focasse apenas em doenças de um certo grupo. E se ele tem conhecimento, se ele é especialista, por exemplo, em doenças virais, aí vem outro problema. São vários organismos. Um especialista em doenças virais para camarão não vai ser o mesmo especialista em doenças virais para peixe. O mesmo especialista que é para doenças virais para camarão não vai ser especialista em doenças virais para camarão de água doce, pode ser de água salgada. Então, só para ver o quão complexo é essa área. E às vezes quando as pessoas chegam e dizem, mas você é especialista. Ok, eu sou especialista, mas é um campo muito amplo. Enquanto, vou dar um exemplo que não é da minha área, por isso é errado. Se eu sou especialista em doenças de aves, não importa se a galinha, não importa se é o frango ou a galinha cafriada. Posso estar errado, não sou especialista nessas áreas, mas acredito que se for gripe das aves, vai ser a mesma gripe para a galinha cafriada ou para o frango. Posso estar errado, não sei, mas penso que seja assim. E também, outro desafio é o conhecimento sobre métodos de prevenção e erradicação das doenças. Okay? Às vezes nós temos... os nossos conhecimentos são, não vou dizer que são limitados, mas temos, primeiro, a falta de infraestrutura, a falta de laboratórios, onde vamos desenvolver esses métodos. E depois, enquanto nós estamos a desenvolver, por exemplo, se aparece uma nova doença, enquanto nós estamos a desenvolver esses métodos, os outros já avançaram, ok? E também, essas doenças podem se espalhar também em sistemas intensivos. Se nós estamos a diagnosticar, digamos, identificarmos primeiro a doença, enquanto estamos a fazer diagnóstico, essa doença já se espalhou, já está no ambiente natural. Então, esse é um grande desafio. O segundo desafio está no próprio diagnóstico e monitorização. Às vezes, pela falta de laboratórios, pela falta de especialistas em várias áreas, às vezes nós fazemos diagnóstico tardio. Os que têm dinheiro, às vezes mandam amostras para fora e nos trazem o resultado. Mas aquele produtor artesanal, ele não tem essas condições. Então, enquanto nós fazemos o diagnóstico, os peixes estão a morrer. Depois, temos a falta de laboratórios e profissionais especializados. É o que dizia. É uma área muito ampla, temos muitos animais, muitos ambientes, e não temos profissionais que cobrem todas essas áreas. Okay? O que faz com que haja menos profissionais. E depois também temos pouco acesso à vigilância sanitária em pequenas unidades produtivas. Digamos, por simplesmente nós olhamos para o produtor artesanal, este não precisa. Este não precisa de quarentena, não precisa de biossegurança, não precisa. Mas ele também faz parte do processo produtivo. Só para vocês terem uma ideia, tem uma cooperativa no Brasil chamada Coca-Cola. Eles usam um sistema de aquapark. Estão entre os 3 maiores produtores de tilápia no Brasil. Por dia, eles fazem abate de 300 toneladas de tilápia por dia. Quem são os produtores? Exatamente. São esses. Como é que eles trabalham? Eles são empresa. Até é um modelo que eu já propus aqui em Moçambique. Talvez eu falei para as pessoas erradas, mas como é que eles trabalham? O foco deles, eles são uma empresa de produção de ração e produção de suínos. Então, eles viram oportunidade na aquacultura entrar. Como é que eles fazem?
Eles têm um laboratório que produzem alivinos, que também o laboratório surgiu depois. Mas eles produzem ração. Então, eles abriram uma linha de produção de ração para peixes. Depois, eles viram que isso dava dinheiro. Então, chegaram numa certa... Eles estão em Pernambuco, exatamente, sim. O que eles fizeram? Chegaram lá, viram e falaram com os produtores daquela área. Ok, se tu abrisses 5 tanques, aí tu vais abrir 10, vai abrir. Eles foram abrir os tanques para as pessoas. E aquelas pessoas não tinham experiência nenhuma em aquacultura. Pegaram as pessoas e informaram. E depois, eles deram alevinos, deram ração e deram... Isso é bom, quer dizer que havia um mau espírito aqui que já... Eles deram alevinos, deram ração e deram assistência técnica. E os produtores começaram a produzir. Então, quando eles mas está sendo usado, não? Não, esse não. Ah, sim. Então, eles, depois da produção, eles compram todo o pescado e fazem o processamento. E esse modelo, eles verticalizaram o modelo de produção. E nisso tudo, como resultado, praticamente você só tinha que cuidar dos seus peixes. E hoje, eles conseguiram transformar aquilo no maior polo de produção de tilápia no Brasil. E os produtores que fazem isso são artesanais. E é um modelo que nós também podemos, digamos, se quiser, podemos adotar. Porque nós temos pequenos produtores. E aquele produtor, às vezes, ele não precisa crescer tanto assim para o industrial. Mas se tivermos um modelo de aquapark, em que temos pequenos produtores, juntos, eles podem se tornar grandes produtores. Nós tivemos uma experiência técnica com a Ficheiros. Era o mesmo dia, o fechou. Eu trabalhava com pequenos produtores, artesanais, eles conheciam os meninos, a produção, e ele processava por meninos. Não, não era a empresa que funciona. Era a empresa. Aquela produção era da empresa. Eles tiveram um programa de generalidades que apoiavam as comunidades na produção da É que os nossos problemas, nós às vezes pegamos a ponta, assim, porque os modelos, alguns dos modelos funcionam, mas existem outros problemas que estão acima dos técnicos. Porque há empresas que, o pessoal de Poelela, quem somos amigos, converso muito com o Rian. Até hoje, ele até diz, sabe, Manecas, eu não sei por que a nossa produção falhou. Nós tínhamos tudo, o nosso modelo de produção tudo. E era bonito porque nós tínhamos resultados. Mas, pronto. E é o que está acontecendo agora, por exemplo, com o Peter, do Papa Pesca. Até dia ele estava a conversar comigo, a dizer que é melhor vir me visitar antes de eu fechar isso. Então, são modelos de produção que até parece que vamos já pensar. Eu costumo dizer assim, parece que querem nos provar que é impossível fazer aquacultura. O objetivo é isso. E a coisa vai desandar. Outro desafio é o uso de antibióticos. Às vezes, de uma forma excessiva. Aqui em Moçambique, talvez não exista, talvez ainda não tenhamos esse desafio, mas a nível global, o uso excessivo e indiscriminado de antibióticos é um grande desafio. Porque vão criar resistência antimicrobianas e também temos resíduos nesses produtos. E também podem ter impactos ambientais.
Outro desafio também, Mas nós não usamos. Eles explicavam que todos os agricultores aqui em Moçambique estão a usar antibióticos de forma indiscriminada. Então, acabamos tendo resíduos também. na aquacultura. Eu lembro que uma vez discuti com alguns produtores, eu dizia assim, é uma opinião pessoal, eu não aconselho nenhum produtor a usar estéricos como fertilizantes. Mas tem na comunidade, é barato, dizer, não aconselho. Até eu não justificava do lado dos antibióticos, porque não sabia que usava. Mas eu dizia para eles, o problema é que vocês precisam de grandes volumes e depois tem um problema de demanda bioquímica do oxigênio. Ou seja, para esse esterco para tu ter os tais nutrientes, tu precisa de grandes volumes. E se tu fores a fazer uma conta muito simples, e comprar 50 quilos de ureia ou NPK na casa do agricultor, que a média sai por aí nos sacos de 5.000 meticais, e as quantidades que tu usas são muito, muito pequenas. Ou seja, tu podes comprar 50 quilos e usar talvez em 4, 5 a 6 ciclos, porque são gramas. Tu usas cerca de 5 a 7 gramas por metro quadrado. E pões no tanque, já está. E eles dizem, mas o que vamos fazer com os externos? Não sei, mas eu particularmente não aconselho. E agora já tem esse problema. Então, quer dizer, provavelmente o peixe que a gente come já tem antibióticos, ou seja, já estamos a desenvolver a tal resistência antimicrobiana. E também outro desafio é a manutenção da qualidade de água. Grande parte dos produtores em Moçambique, particularmente, não fazem controle de parâmetros de qualidade de água. Estamos a falar de parâmetros básicos, como temperatura, oxigênio, pH, por aí fora. Não fazem. E muitas das vezes as pessoas têm mortalidade nos seus tanques e não sabem qual é a causa. Porque quando nós temos, vou falar de diagnóstico, mas é a próxima, digamos, ainda está no modo. O primeiro diagnóstico que nós fazemos quando chegamos numa unidade produtiva é medir os parâmetros de qualidade de água. Antes, mesmo sabendo que tem lá peixe morto, temos que medir, porque muitas das vezes podemos chegar até a conclusão que é uma doença bacteriana, uma viral, mas também temos que saber se os parâmetros de qualidade de água estão dentro do intervalo necessário. Porque existem muitas doenças, nós vamos ver ao longo desses 4 dias, que são causadas pela água. Okay? Então, é importante medir. E esses kits para medir, às vezes são baratinhos. Hoje em dia, tu compras um oxímetro por 20, 30 mil meticais. Okay? Existem empresas que vendem. E o que acontece às vezes também é que o próprio, como é que se chama aquela que você vai dar assistência? O próprio extensionista não tem o kit para medir. Às vezes chega lá, eu lembro que em Gaza, em Macia, o distrito é Macia, em Belém. Até esqueci de Bibi, quando foram fazer aquela visita com o pessoal da OMSA, uma vez tiveram, nós estávamos lá. Então, um produtor lá, ele sempre que povoava os seus tanques, dias depois os alevinos morriam. Nós fomos para o trabalho, estávamos a fazer, chegamos, povoamos 3 tanques. 2 dias depois ele ligou, está tudo morto. Voltamos para lá, povoamos. Dias depois estava tudo morto. Qual era o problema? pH. No terceiro povoamento, eu disse para ele, vamos fazer uma coisa. Vamos medir os parâmetros de qualidade de água. Quando nós medimos, descobrimos que o pH dele era de 4.
e nenhum peixe sobrevive a esse pH, principalmente tilápia. O que fizemos? Água dele é subterrânea, disse, vamos fazer uma coisa. Vamos corrigir o teu pH com o caldo durante 15 dias. Ele ia pondo o caldo. No final dos 15 dias, medimos o pH, já estava em 6, 7. Só que, colocando os peixes, mesmo assim, continuamos a pôr. No final, ele conseguiu produzir tilápia com 250 gramas. O peso médio. Tinha lá peixe de meio quilo por aí fora. E ele disse assim, é engraçado que eu nunca ia imaginar a causa da morte dos peixes. Então, às vezes, é a qualidade de água, principalmente o pH. Porque as pessoas, principalmente que usam águas subterrâneas, aquela água tem um pH muito, muito baixo, ou ácido. As pessoas não têm esse conhecimento. E às vezes o peixe não cresce. Porque quando não mata, o crescimento vai ser reduzido. É o que acontece. E as pessoas ficam 6, 7 meses e o peixe não passa de 100 gramas. E muitos acabam por desistir. Outro desafio é o estresse. Okay? Alta intensidade. Às vezes as pessoas colocam muito peixe num espaço tão reduzido. Às vezes são tanques de 10 metros quadrados, a pessoa quer colocar por aí 500 peixes. Quando é levinho, está tudo bem. Mas a pessoa tem que lembrar-se que o peixe vai crescer. É que nem nessa sala, nós podemos colocar talvez 1000 bebés recém-nascidos. 5 anos depois, aqueles bebés podem não caber nessa sala, porque algumas crianças vão engordar, as outras vão... Então, é o que acontece com os peixes. Eu costumo dizer que quando nós vamos povoar algum tanque, não temos que pensar no peixe no momento da povoação. Temos que pensar no peixe no momento da colheita. Então, alta intensidade de povoamento causa um estresse. E um animal estressado não vai crescer. Se não cresce, consequentemente, aumenta o tempo de produção. Transporte. Felizmente, eu já trabalhei com produção de alevinos, de tilápia, em peixe, peixe de água doce. Existem produtores que vão comprar alevinos 12 horas, em pleno verão, para fazer o transporte de 200 quilômetros. E você diz, doutor, o peixe tem que ser transportado nas primeiras horas do dia, ou de preferência à noite. Aí chega a 12 horas, compra alevinos, coloca no saco plástico, o saco aquece, põe lá atrás, na sua bagageira, não tem colma, ele está a andar a 100 km por hora, e chega lá, faz o povoamento, no dia seguinte, todos os peixes morreram. E diz que a culpa de quem? É do vendedor de alevinos. É mesmo. Não deveria. Exatamente. Eu chamo de culpa compartilhada. É culpa compartilhada. Porque, eu vou dar um exemplo do CEPAC, quando eu prestava assistência lá. Quando chegavam, os produtores diziam, o peixe não deve sair, mas o chefe diz que o peixe tem que sair. Não, mas chefe, doutor, ele já pagou, qual é o problema? Quando diz você, excelência é melhor decidirá. E os resultados eram esses. E muitas das vezes... Se calhar pode ser um momento em que o próprio comprador desses animais leva ao tempo recomendado e perante o percurso ele tem várias outras paragens e acaba chegando em momentos diferentes. Pode até ser, mas, por exemplo, no CEPAC, as pessoas vinham 12 horas. Você imaginar, quem conhece CEPAC conhece Shockwave. No verão, a temperatura chega a 40 graus. Vinha alguém com 40 graus para buscar o peixe. E o mais engraçado, nós desenvolvemos um protocolo de transporte que dizia, por exemplo, quantidade X de peixe tem que ser transportado em número X de horas. Com quantidade X de oxigênio e quantidade X de água. Tinha lá tudo bonitinho, o protocolo. E quando as pessoas compravam, pagavam, eu até dizia para eles, se um comprador paga, imediatamente envia um protocolo de transporte para ele ver. Mas nunca funcionou. Nunca funcionou. Às vezes é um peixe que ia para Quilimane, o voo era dia seguinte, ou o voo era 4 horas. Até, às vezes o voo era às 4. O peixe chegava no aeroporto 2 da madrugada, por favor, de repente adiam ou atrasam o voo. O peixe fica lá 2, 3 dias.
Quando vai no 4º dia, já virou falecido. Então, é um pouco... Depois, temos também a nutrição inadequada, que vai causar, que é, digamos, provocada pelo estresse. Animais, quando estão estressados, eles têm imunidade reduzida e logo ficam vulneráveis a doenças. O outro desafio é a biossegurança, ok? Bom, talvez aqui nem devia falar muito, porque já vi os manuais, então esse é um ponto que já passamos. Mas a falta de protocolos preventivos de biossegurança para evitar a entrada e disseminação de doenças, principalmente em pequenos produtores, ausência de quarentenas, controle de visitantes, equipamentos contaminados. Então, todo esse conjunto de biossegurança, quando não é, digamos, aplicado, é um grande desafio para os produtores. Temos a introdução de espécies exóticas, que essas espécies podem trazer novos patógenos que vão desequilibrar o ambiente de produção, podem vir com doenças desconhecidas e também, muitas das vezes, os que trazem essas espécies, se não for de uma forma legal, existe pouco controle sanitário, porque eles não passam por todos aqueles processos legais de importação. E havendo pouco controle sanitário, nós não sabemos se essas doenças, se esse material genético que é introduzido vem com doenças ou não. E agora temos a moda, né? As mudanças climáticas. Por causa do cultivo de algas e moluscos, estamos a falar de ostras, mexilhão, talvez esses são o grupo de espécies que mais sofrem pelas mudanças climáticas. Por exemplo, variações de temperatura, salinidade, sabemos que a temperatura do mar está a subir, a salinidade vai variando. No caso das algas, pode aparecer a doença chamada ice disease, que é a doença de gelo, que é provocada pela variação de salinidade. No caso de mexilhões, essas mudanças climáticas criam algumas espécies de ostras, elas não conseguem formar a concha por causa da variação do pH. Então, o processo de calcificação não é completo. Isso por causa das variações extremas de temperatura, salinidade, por aí fora. Há também alterações no comportamento e metabolismo dos animais e essas variações vão causar o aumento do risco sanitário. E, bom, em jeito de introdução, esse módulo termina aqui. Vamos a perguntas, conversa, observações. Temos 1 hora para conversar. Não sei se o doutor Ricardo vai fazer a moderação ou podemos... certo? Era uma introdução só para analisar. Talvez vamos fazer um pequeno exercício, talvez levantarmos um pouco, esticarmos, para entrarmos já no molho, por favor. Acho que nós vamos começar a apanhar sono. Vamos ter que levantar um bocadinho só para podermos nos esticar, ganharmos mais energia e mais fome para esta parte. Eu sei que segunda-feira é sempre um dia complicado, né? Mas pronto, tínhamos já esse programa já pré-definido. Bom, para quem está a acompanhar uma todos esses dias, isto não é programa para Lixinga nem para Manica, né? As temperaturas, mas nós os outros temos temperaturas baixas. Mas hoje a previsão acho que é mais ou menos 27, então significa que, entre aspas, estamos confortáveis. Então, talvez uns 5 minutos só para tentar andar um bocadinho aqui dentro, depois voltamos para entrar no modo propriamente dito. 5 minutos, bebemos água, apagamos o sol, depois voltamos. Obrigado.